Pessoal, aqui é o podcast Sem BO. Aqui é um programa policial com bate-papo de polícia, pra polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, área de segurança pública em geral e pra quem é fã de polícia. Pessoal, estamos aqui com heróis aqui, ó, meu parceiro Coronel Cardoso, e temos também um convidado aqui, ó, que é um herói também que eu admiro e a gente tem muita história junto, viu, Coronel Cardoso? É isso aí, pessoal, Sem BO, satisfação para nós estar mais uma vez entrando na sua casa, gratidão por estar nos acompanhando nessa noite de sexta-feira, e o Sem BO é isso que o meu parceiro aqui, Sargento Júlio Bolt, já colocou. O objetivo aqui é nós batermos um papo com atividades ligadas à polícia, bombeiros, tratarmos de assuntos de interesse da sociedade, né, Bolt? Uma coisa bem descontraída, bem leve, e sempre contando com o apoio de vocês. É muito importante que vocês compartilhem esse programa, mande para os amigos, sigam o nosso canal para estar fortalecendo aí o nosso trabalho. E Bolt, sim, hoje nós estamos aqui com o Cabo Sargento, nós estamos batendo um papo aqui nos bastidores, né? Uma pessoa que nos representa na Câmara Municipal de Goiânia, uma liderança também classista na defesa dos militares estaduais goianos, uma pessoa realmente do bem. E nós fizemos esse convite ao Cabo Sena e ele, com toda a sua simpatia, aceitou. E para nós é uma honra muito grande receber você aqui no Sem BO, meu irmão. Bem-vindo. Obrigado, Coronel Júlio Bolt, conhecido Júlio Bolt. Eu que quero agradecer o convite. Já recebi vários convites, mas a agenda não estava encaixando. Hoje estamos aqui pela primeira vez no Sem BO. Tenho certeza que sairá aqui muitas histórias aqui, viu? Talvez vocês vão rir aí, que eu sou um pouco sério. Hoje vamos ver se nós contamos algumas histórias aí, né, Júlio? E é papo bom, né? Papo bom. Cabo Sena, chefe. E o bacana é que o podcast, a gente, apesar de sermos da segurança pública, que é um bate-papo, assim, engraçado. O que o senhor tiver de coisa engraçada pra falar aqui também, a gente não tem problema, não. E o bacana, Coronel Cardoso, que é sargento. É sargento, mas chama de cabo. Tava batendo esse papo aqui no bastidor, né? A gente tava falando isso, né? Sargento, mas conhecido como por todos, né? Como Cabo Sena. Não é isso? Mas por que pegou essa questão do Cabo Sena e Sargento Sena? Ei, Coronel, eu já era sargento já antigo. Quando eu saí, fui eleito vereador, né? Só que quando eu ligava, quando eu mandava mensagem, para os conhecidos, principalmente quando antigamente não tinha muito o WhatsApp, então a gente falava do número normal e aí só ia a voz, né? Hoje você faz a videochamada e etc. E aí eu falava, eu vi que as pessoas me tratavam um pouco diferente quando eu falava Sargento Sena. Quem é isso, né? Nem sabia quem era. Pegou, eu tô falando. Quem é esse cara, né? Quem era. E aí eu fiz esse teste no início da minha campanha e aí as pessoas me conheciam como Cabo. Eu era sargento já, e as pessoas me chamavam Cabo. Ô, Cabo, sei o quê? Cabo Sena pra cá, Cabo Sena pra lá. E aí, fiz alguns testes, né? Pra saber se eu poderia usar o nome sargento na campanha, mas não pegava, né? Não pegava. E aí eu me lembro de ter feito algumas ligações pra policial, um conhecido, e aí falava assim, eu vi que o tratamento foi diferente, né? E aí eu falei, mas você tá me conhecendo, não? Ele falou, não é o Sargento Sena? Eu falei, não. É o Sargento Cabo Sena. Ah, não. E aí, Sena, como é que você tá e tal? E eu fiz alguns testes, sabe, Júlio? Sim, chefe. Coronel, e aí eu percebi que se fosse o Sargento Sena... Não ia da liga. Não ia da liga. E eu percebi também que quem tem voto é o Cabo. O cabo é autoridade. É quase coronel. O cabo é quase coronel. Sim, aí tá falando... Essa é interessante. O cabo é autoridade. Cabo... Por quê, Sena? Você que é um cara antigão de polícia, conta pra nós aí, por que tem essa pegada do cabo, dele ser a sociedade, o civil mesmo, aquele antigão, aquela senhorinha, aquele cara do interior lá, falou cabo, falou, autoridade. Por que o cabo é tão importante? Depois vocês vão achar o Sargento da Bala. Quem que é? O Sargento da Bala. Sargento da Bala. Quem estiver ouvindo aí, passa o telefone dele, que eu tinha o número dele, hoje não tem mais. Sargento da Bala teve uma história do comandante-geral chegar na cidade e tinha uma festa lá, e aí, não sei se era festa ou se era uma reunião específica falando de segurança, não me lembro mais o que é. E aí, o prefeito falou assim, não, aqui nós não começa sem o cabo chegar, não, de jeito nenhum. Hoje o comandante-geral teve que esperar o cabo da bala chegar.
né? Acho que ele deve ter aposentado aí subtenente ou segundo tenente, né? Da bala. E aí o cabo é autoridade. Por quê? Porque naquela época não tinha cabo, ué. Só tinha sargento, o curso era assim, ó, curso de carreira, sargento e oficial. E oficial não tinha tanto também. E sargento tinha o tanto para comandar as cidades, os povoados. Então, naquela época, diferente de hoje, todas as cidades tinham polícia. Hoje não tem. Infelizmente. Hoje não tem. Então, quem comandava naquela época era o sargento. Então, o sargento comandava várias cidades. E quando aparecia um cabo, aí o cabo era comandante da cidade também. E aí, por que o cabo criou essa questão de autoridade, né? Porque não tinha. E quando um soldado conseguia fazer o curso de cabo, meu amigo, você tá doido? No meio de 12 mil soldados. Um exemplo. Um cabo. O cabo é autoridade, coronel. O cara ficava Por isso que o cabo tem a prerrogativa de autoridade. E o bigode, eu e tinha assim, o seguinte também. Né? Você já viu que tem um monte de soldado hoje que usa bigode? Pois é, tá usurpando a prerrogativa do cabo. Tá errado. Mas antigamente, bigode é coisa de cabo. os soldados não podiam usar bigode. Isso não podia. E se você fosse pra academia fazer curso, se tivesse bigode, já tinha que rapar qualquer um. Qualquer um. Né? Naquela época o cabo antigo fosse fazer o CFS ou Juruna, né? Era o curso de sargento Juruna, que eles falavam. Se tivesse bigode, tinha que rapar. E tinha uns que ficavam grilados, né? Rapava o bigode, porque não podia ter. Aí hoje você vê soldado de bigode. Antigamente só de cabo, sargento e oficial que podia usar. Eu ia falar de cabo pra cima, ia ficar um... aí não. Então cara, o bigode era importante. O bigode, você é doido, velho. Era o diferencial. Quando o cara viu o bigode, o pessoal já sabia. É autoridade. Ou é cabo ou é sargento. Cena. E essa história é interessante até pros novinhos aí, né? Que entrou agora na polícia, no bombeiro. Antigamente, ainda bem que antigamente, os nossos policiais aí nessas praças ficavam muito tempo soldado. Muitos anos, né? Era muito puxado, muito sofrido até chegar a cabo. Por exemplo, coronel, eu fui promovido e eu posso dizer, naquela época... Você entrou em que ano, irmão? Eu entrei em 91 para 92. 92. 92 ali. E naquela época tinha uma questão muito diferente. Fugiu aqui, o assunto aqui fugiu da cabeça. A questão do tempo, ficava como soldado. Ah, é verdade. Então... Eu, por exemplo, eu fui promovido com quase 21 anos a cabo. De soldado. Então eu fui promovido a cabo com 21 anos. E posso dizer que naquela época eu fui novinho. Recruta. E isso já estava com 2/3 do tempo de carreira. Então, naquela época, quem era promovido a cabo tinha que ser perto de mais do coronel. E tinha que ser um coronel que tinha condições de ajudar. Porque não é todo coronel que consegue um apoio e tal. Não é todo, a gente sabe que não é. Então você tinha que ser peixe mais. Então o peixe, o coronel falava, você vai fazer o curso de cabo. E ele ia. Aí pronto. Né? Aí ele virava autoridade pra caramba. E pra ir a sargento, ele ia, se desse sorte, ele ia com 29 anos. Aí ele ia embora já no segundo sargento. Ou terceiro sargento Juruna, que a gente chamava. E, Coronel Cardoso, eu tenho uma coisa importante pra falar do Cabo Sena pro senhor. Eita. Chefe, eu sou grato a esse homem aqui, porque por causa da coragem dele de entrar na política, ele foi um dos responsáveis por eu hoje ser sargento. Por quê? Porque quem que lutou bravamente aí, ó, pra melhorar as leis, para que a gente pudesse ser promovido no interstício certo, no tempo certo. Sou muito grato, viu, Cabo Sena? Aqui, publicamente, eu falo isso pro senhor, porque foi um homem que teve coragem de entrar na política, porque não é todo mundo que tem coragem de entrar na política. Júlio, eu acabei com a minha carreira mesmo, né? Eu acabei com a minha carreira para mim entrar na luta de classe. Que eu ia imaginar nunca que ia ser político? Não ia, eu não imaginava isso, né? Eu queria ajudar a minha classe. Porque era muito difícil naquela época, era difícil demais, muito difícil. Eu me lembro vou contar uma história aqui, e aí o secretário de Segurança Pública, o doutor Irapuã, hoje virou meu amigo. Foi governador? Foi governador, ele virou meu amigo hoje, ele me liga, eu ligo para ele faz ele escreve, né? Sim. Ele escreve, ele manda para mim olhar, ver como é que ficou aquele negócio todo e tal, enfim, ele manda para mim, eu vou... Enfim, fiz uma amizade com ele.
E aí tinha, naquela época, tinha um capitão, tinha acho que um segundo sargento e um monte de soldado que tinha entrado na polícia através da via judicial. Então lá estava subjúdice, né? E aí para julgar o mérito desses mandados de segurança demora, sabe? Demora. E tinha um que já tinha... Capitão, ele tinha no mínimo uns 7 anos, né? No mínimo uns 6, 7 anos de polícia ele já tinha. Ele já era capitão. E ele, juntamente com esse tanto de aluno, soldado e soldado, eles foram excluídos, né? E aí foi bem na época que o governador estava convocando os de 50, 60 anos para ativa. Aonde? No colégio. Aí eu fui, liguei pro governador, que na época era José Hélio, e aí liguei pro governador, liguei pro secretário primeiro, conversei com ele, expliquei para ele, falou, mas isso tá errado. Aí ele marcou com o governador, nós fomos lá, e aí eu falei, governador, ele falou, o que é a cena? O que tá tendo aí e tal? Eu falei, eu vim cá para falar sobre a questão dos policiais. O senhor tá convocando polícia de 58 anos, 60 anos para vir para ativa e tá mandando um de 30 anos em um mês, 31, 35, 38, 40 anos embora. Tá excluindo. Ué, mas eu não tô fazendo isso não, ele tá fazendo. Aí eu usei a lei do colégio militar para segurar os meninos. E segurou, deu um total de 192. Do capitão até os alunos soldados. E tem um aí que já é sargento, trabalha na Rotan, não vou falar o nome para não ficar, né? E ele estava em Porangatu e tal, e entregou a farda, entregou tudo, vários, estou usando esse de exemplo, né? Mas vários outros entregaram, e aí foram lá na Unimil. Nessa época eu era presidente da Unimil, e já era vereador, né? E aí eu usei essa eu diria, essa prerrogativa de representação, da representatividade da classista e política, e corri atrás para ajudar. Então, muito gratificante, muito. Teve uma cidade que eu fui, eu cheguei lá, 2 polícias me abraçou e chorou. E eram os meninos da idade, eu não sabia, né? Porque eu não conhecia todo mundo. E chorou e falou, não, você me ajudou demais. E o que foi? Não, da idade, eu sou da idade. Eles falaram assim. Então tem muitos. Nesse podcast que eu tenho certeza que o pessoal vai comentar lá, eu acredito, né? Eu acredito que algum da idade vai comentar lá. Em cena, mas assim, Bolt, você falou no início lá que você acabou com a carreira. Na verdade, muitas vezes a gente não sabe o que Deus reserva para nós, né? Como você falou, você nem previa ser político, veio nessa questão classista, representativa, que é muito importante, e é muito difícil, a gente sabe muito disso. Difícil. E aí foi conduzida essa questão política, que é muito importante. Hoje nós já temos um pouco mais... Quando eu falo nós militares estaduais, um pouco mais de maturidade para entender da importância de ter um vereador, uma cidade como Goiânia, em qualquer cidade, de ter um deputado estadual, de ter um deputado federal, enfim, e outros. E isso é muito importante. E às vezes impactou, como você falou, na vida de pessoas que talvez você nem conhece. Foi o caso desses 2 militares aí. Muitas vezes, Bolt, a gente faz coisas que parecem pequenas para nós. Só que para alguém é grande. Então, você tá aí já nessa lida há muito tempo. Tá no 2º ou 3º mandato? Terceiro mandato. Terceiro mandato de vereador. Eu fiquei terceiro mandato de vereador e deputado estadual em 2018. Eu tive 8.409 votos. E do meu partido, eu fiquei lá o primeiro suplente, né? E nesse mandato, nessa disputa passada, agora, 2022, eu disputei também deputado estadual e tive em torno de 13 mil votos, né? Já aumentou. E já tá... Já fiquei na suplência também. E, né? Como é que tá as perspectivas para esse ano? E agora eu vou disputar de novo, Coronel. Vou disputar deputado estadual. Já tá... Né? Já estou trabalhando. Os meninos já conhecem o nosso trabalhando, trabalho. Você está há muito tempo, né? Os meninos já conhecem uma constância, né? Os meninos já conhecem o nosso trabalho, sabem que a gente tem uma seriedade, né? A gente é satisfatório ajudar as pessoas, satisfatório. Toda a vida eu fiz isso, mesmo antes de ser político partidário, né? Eu acho que desejamos, sem BO aqui, deseja sucesso ao Cabo Sena, Cabo Sargento Sena, que nós brincamos aqui, né? Eterno Cabo Sena. Vai em busca mesmo, a gente tá precisando. Engraçado, eu não sou de Goiânia, né? Não? Não. Você é de onde? Eu sou de cidade de Itapaci.
Itapaci. Quer dizer Pedra Bonita, é um nome indígena, né? É. Então, Ita, Pedra, Paci Bonita. Juntou as duas, Itapaci, Pedra Bonita. Eu sou de lá, a cidade é fundada pelo meu avô e mais um vizinho dele lá. Então, na época que eles vieram para cá, né? E aí, eu me lembro quando eu fui eleito, foi festa na cidade, né? De Itapaci. Porque o menino padeiro, engraxate, picolezeiro, virou vereador de Goiânia. História de Cara, é vida empreendedor, bonita, né, velho? Padeiro, picoleiro, picolezeiro, nunca Trabalhou de parado, tudo, não. né? eu E cabo. Lá de pedra E cabo. bonita. Hein, de pedra bonita para o mundo, né? Coronel, Um abraço pra Itapaci. Ô, Júlio, deixa eu Forte te falar abraço. aqui. Deixa eu te falar aqui um negócio. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, de madrugada, vendendo pão de porta em porta, ó, padeiro, todo dia. Aí eu estudava de manhã, pegava a caixa de engraxar, depois da escola, e o carrinho de picolé junto. Se o cara não quisesse engraxar, chupava picolé. E se o cara fosse engraxar, meu amigo, não dava outro. Ele ficava olhando, E o que os comprava olhos o não vê, o picolé. coração não sente. E eu vendia, eu ganhava o prêmio, que lá tinha um prêmio, para quem vendesse mais. Eu ganhava o prêmio quase todos os dias. Top, hein? Porque naquela época o país estava crescendo, o estado crescendo, e tinha muita construção. E aí, geralmente, o pessoal alugava os hotéis para a empresa. E eu, para onde eu ia? Para a porta do hotel. Cara de fora da cidade. E naquela época, Coronel, o pessoal gostava de engraxar sapato demais. Para ir para a noite, arrumar as namoradas, né, Júlio? Oh. O sapato tinha que estar brilhando. E eu ia. Sem B.O. O gerente do hotel já entregava e falava, ó, esse aqui é do fulano de tal, e eu já lá engraxava, e era isso. E aí trabalhando sem parar. Inteligente. O Senna. Inteligente. Eu também, com dos 10 aos 12 anos, eu morei numa cidade que nós militares cantamos muito nas canções, mas às vezes não conhece. Chama Xambioá. Eu morei 2 anos em Xambioá, no Tocantins. Mas você é de onde? Eu sou de Araguaína, Rapaz, Goiás ainda. Goiás. Eu vim pra cá com... Na época era Goiás. Norte de Tocantins mas hoje. quando eu vim pra cá com 12 anos, a época tinha acabado de separar o estado. Eu tenho um tio que mora lá em Araguaína, Celso. tem familiares Celso lá. Palito. Mas eu tô Um aqui abraço pro desde- Celso Palito. Aí você falando de engraxate, Xambioá, é Tocantins, né? De Goiás a época. E do outro lado é São Geraldo do Araguaia, Pará. E uma balsa. E lá o Araguaia não é como o Araguaia aqui. Quem Eu já conhece o atravessei naquela Araguaia... balsa lá, viu? Largo. Pois Lá é, lá fundo. lá É. largo. Largo e fundo. Lá é largo. E o Coronel Cardoso, então, jovem de 10, 11, 12 anos, eu ficava naquela balsa com a minha caixinha de engraxar. Olha só, hein? Talvez passava lá, os ônibus paravam lá, porque vinha os ônibus, paravam, aí fazia a travessia, naquele período descia ali o passageiro e tal, todo mundo gostava de engraxar, Era. tava ali, e no final ia tomar banho de rio e ir pra casa. Com De 10, 11, Não, 12 anos. e de engraxate a coronel, de engraxate a vereador de Goiânia. E é né? deputado que Rapaz, fez isso. Superação, superação. E, coronel, Mas se Cardoso. fosse hoje em dia, Senna, você falou que trabalhava, começava às 5 da manhã, né? 4 da manhã, vender pão. Eu era enjoado, menino. Se não abrisse a porta, eu não parava de gritar. E eu vendia os pão tudo. Determinado. Era. Hoje Bom. poderia ser exploração infantil, né? Engraçado. Viu como é que as coisas mudam, contar né? uma passagem. Vou contar uma, Os princípios mudam, né? Ô, Júlio, Tá aqui, ó. Superação. eu vou contar uma passagem aqui, né? Talvez o podcast pode até chegar nele, né? Eu não lembro o nome dele, mas da mulher eu lembro, Joana Dark. Que é interior, você conhece todo mundo. Ele não E era o nome, de lá. o nome é Joana Dark, né? Ele não era de lá. E aí eu não lembro o nome dele aqui. E aí, casou. E aí, interiorzinho, condição financeira e tal, casou, fez a festinha e foi pra casa. E logo assim, na semana do casamento dele, rapaz, chega o padeiro enjoado, o tal do Senna. E lá era um cômodo. E até hoje, cara, engraçado que até hoje tem lá a mesma casinha, a mesma janelinha. Ó o padeiro, e batendo na janela e gritando, ó o padeiro, ó o padeiro, ó o padeiro. Rapaz, eu me lembro, esse padeiro... Ficou bravo. Ele abriu Ficou a bravo. janela assim, o que padeiro enjoado, rapaz? Me dá um pão aqui, some da minha frente. Pediu nem troco. Não, que conversa, rapaz. Eu tenho essa passagem, essa e uma outra. Essa e uma outra que um cara de madrugada escutava só a voz. E essa foi pro meu irmão, Eduardo. E tava eu e meu irmão subindo. Aliás, tava ele sozinho, né? Eu tava em outro lugar. Aí ele foi contar pra gente depois. E o cara falava, padeiro, vou te dar um tiro. Vixe. Que é isso? Aí meu irmão falava assim, Pô, não bruto, dá hein? não.
de madrugada, né? Não dá não, vou te matar, padeiro. E ele, meu irmão, não dá não, e correndo. Rapaz, até hoje vira piada na nossa família lá. Padeiro, vou dar um tiro. Mas era um amigo, conhecido, nossa, só pra sacanear. Só pra sacanear. E meu irmão largou essa caixa de pão e sumiu com medo de levar um tiro. Meu Deus. E o que como te trouxe pra polícia? Isso o que eu te ia trouxe, perguntar. cara? Rapaz, De onde foi que você saiu? Você saiu de Pedra Bonita. Pra Pedra virar Bonita, policial militar. Itapaci pra mim agora é só Pedra Bonita, né? Forte abraço aí pra todo mundo de Itapaci grande que tá abraço. acompanhando aí o 100 BO. Coronel, Abraço. lá em Itapaci, meu irmão, na verdade, entrou na polícia, o que faleceu de Covid, o Francisco, era sargento Sena, ele entrou, ele é da turma do Coronel Magnoel, ele é da turma do... Rapaz... Do Coronel Manuel Soares, o Coronel Soares, da mesma turma de sargento. E ele entrou, fez o concurso, ele tinha 18 anos, entrou e tal, enfim. E aí a gente já tinha essa visão muito boa de militarismo, a gente já gostava disso, né? E nós crescemos no regime militar, né? Também. Então a gente via muita coisa, na época tinha as bandeirinhas, a cidade toda tinha as bandeirinhas, a gente ia pro desfile, que ali para nós era bom demais. E meu irmão logo passou no concurso, então, por ele ser o mais velho, a gente criou esse exemplo, né? Inspiração. Inspiração. Aí entrou um primo meu, que hoje é subtenente, né? Entrou o primeiro, eu e ele era carne e unha, né? Nós éramos crianças. E aí ele falou, não, você vai entrar saiu um concurso para Rio Verde. Vou fazer inscrição para você. E vou te mandar as matérias. Me mandou as matérias, eu estudei, passei. Eu tinha 18 anos e alguns meses, né? E entrei, fiz o curso em Rio Verde. Né? E de Rio Verde fui para Jataí, trabalhei em Mineiros, Acreúna, Indiara, né? Porque você novinho. Sudoeste Goiânia. Não, novinho era um mês num lugar, 2 meses em outro, e o pau torava. Amanheci no dormia. Não, tinha conversa não. Conhecendo Goiás todo. E o Sudoeste eu trabalhei, formei em Rio Verde, 16ª turma de soldado lá de Rio Verde, fui para Jataí, fui para Mineiros, depois trabalhei em Quirinópolis, Acreúna, tirando férias, licença, aquele negócio. Bom que quando o senhor virar deputado estadual, já vai conhecer a região toda. Já conhece a região toda, né? Eu já conheci muita gente, graças a Deus. Então, aí entrei na polícia assim. E a política? Engraçado, foi na política. Eu via umas doiduras dentro do quartel naquela época, e eu chegava no tenente e falava assim, uai, seu tenente, eu não entendi porque que o senhor brigou com fulano. Eu tô querendo aprender, então o que o senhor fez aí? O tenente falava assim, top! E eu falava, saía quietinho, e eu perguntava, todo dia eu perguntava, quando eu vi um negócio, eu falei, esse negócio é errado, né? E eu falava em tom de pergunta, e os caras na época, quando tinha alguma coisa, eles vinham pra mim, pra falar pra mim. Chorava pra mim e eu falava, vou lá no tenente, vou no sargento, e eu ia. Corajoso, eu ia perguntar, em tom de pergunta, querendo aprender, né? E aí esse negócio foi... Você foi tornando naturalmente um representante dentro da sua área ali. Aí depois né? teve a primeira greve do país. Tem gente que fala que não é greve. Foi greve, coronel. 97, você não estava na polícia ainda não. Foi greve, nós fizemos greve. Não tem esse negócio de manifestação, foi greve mesmo. E naquela época, em 1997. E o governador era o Maguito Vilela. Foi a segunda greve do país e a primeira de Goiás, né? E a primeira do país foi em Minas Gerais, onde morreu o Cabo Valério, que na época lá o CPC deu um tiro na cabeça dele lá, infelizmente. Isso aí tá no YouTube, infelizmente se quiser ver, dá pra ver aí no YouTube. Primeira greve de Minas Gerais. Porque assim, militarismo é bruto, não tem esse negócio, bruto mesmo, né? E naquela época era muito mais difícil. E nós fizemos essa primeira greve, né? E eu tava lá no meio, né? E aí a farda era azulão petróleo. E eu me lembro da gente tampava os olhos. Você era soldado? Eu era soldado. A gente tampava os olhos porque assim, se mostrasse, meu amigo, era batata. Não tinha WhatsApp não, mas tinha o Popular e o Diário da Manhã com umas fotos e tal. E aí na hora nós marchando na Goiás subindo, me lembro muitas vezes de ver os polícias pegando as câmeras de fotografia, de televisão, colocando debaixo do pneu do ônibus e mandavam o ônibus subir. Bora! Só pedaço de câmeras bagaçando tudo. Foi a primeira greve. 97. O soldado ganhava R$250. Não era nem um salário mínimo. Não. Nós ganhávamos menos que um salário mínimo. E aí ganhávamos o resto, era tudo gratificação. Tudo. Salário família, etapa.
Porque A tinha que etapa receber era- o mínimo. Era, porque Tinha que receber o mínimo. A etapa, coronel, era. Você sabe o que é etapa? Não. Você sabe, Júlio? Não sei, chefe. Etapa é o famoso vale alimentação. Ah, hoje, tá. né? Não, hoje não tem? Não, digo Mas conhecido, né? Aham. Não que os Entendi. militares recebam. auxílio né? alimentação. O auxílio alimentação seria a etapa. Era chamado de etapa. Então, eram várias gratificações, né? E eu me lembro que o salário família, tipo, hoje era R$5. Na época era R$1,50, R$1,25. Foi juntando vários Salário família, você penduricalhozinhos, tinha um filho, né, cara? era. Então, Aí, o subtenente tinha 10 filhos e ganhava mais. mas então, você sabe por quê? Você sabe por que era menos que o salário mínimo? Porque o nosso, quando a gente recebia um aumento, o aumento de salário, ele era, como fugiu a palavra aqui? Ele era vinculado, a palavra é essa. Ele era vinculado ao salário mínimo. Como nós não recebíamos um salário mínimo e em cima de gratificação não tem aumento, nós recebíamos aumento de salário em cima do menos que um salário mínimo. Entendeu? Que eu não lembro que eu guardei o meu primeiro Orelite. Que é o contra-cheque. É o contra-cheque. Eu guardei, tá lá em casa. Era 400 mil cruzeiros e alguns centavozinhos lá. Eu tenho também o primeiro. É meu primeiro. Aqui tem muita história, viu, coronel? É. Muito. Mas sabe, cara, falando em tempos difíceis, né? Tempos difíceis, mas que tempos difíceis fazem homens fortes. Né? Com certeza. E tempos fáceis fazem homens fracos. Fracos. E é uma situação que é difícil até de pensar, né, coronel? Cabo Sena, em 97 ganhar menos do que um salário mínimo. São homens guerreiros, esses que entraram na política para melhorar a nossa situação, viu? É difícil pensar e não pode ser esquecido. Coronel, Não. naquela época, se o coronel sonhasse, ou o comandante seu sonhasse, que você estava fazendo alguma coisa que poderia atrapalhar e etc., era exclusão, não tinha conversa. Então todos ali da greve poderiam ser exclusos. Com todos, eu lembro que na época a PM2 chamou muitos, o que eles deram conta De identificar. chamar E pro pessoal que não sabe, PM2 é responsável por investigar outros policiais, né? investigar a corporação Sim. daquele que tiver desvio de conduta, né? Na verdade, hoje a PM2 tem um foco que Mudou no muito, né, público coronel? interno, mas naquele público interno que é propineiro, Que é errado. que comete coisas que nós não compactuamos. Mas Agora, um cara que tem um episódio também que sempre fala que lembra muito do Cabo Sena trabalhando. Mandar um abraço pra ele, é o Coronel Moura. Coronel Moura, que é morador lá do Goiânia 2, né? Coronel Moura, nossa amiga aí. Ele fala é meu vizinho. que lembra que você trabalhou lá na região e que você também, como no serviço operacional na região lá, pacificou a área, segundo o Coronel Moura. Ele fala assim, Aí né? foi operacional. Na verdade, eu era ele trabalhava fora, né? Porque Ele ficou muito tempo em Rio Verde, já Formosa. O oficial é o seguinte, é onde que o comandante-geral quer ele, vai mandar. Goiás todo. E ele estava em outra cidade. E a esposa ficava lá com os filhos e eu ajudava, né? Ele me ligava, não, pode deixar comigo, que dia do meu serviço deixa comigo aqui. Aí eu avisava ele, tá tudo tranquilo e tal. E assim, eu trabalhei em torno de 25 anos na rua. E eu não tinha esse negócio de... Então, quando você foi Eu não eleito... alisava, não. Cara, quando você foi eleito, já tava com 25 anos de corporação? Eu não alisava, não, coronel. Eu era sistema bruto. Eu tinha 2 cacetetes. Você era educador. E os meus cacetetes tinham nome. Direitos humanos eram um deles. Um era meus direitos. Não. Meus É direitos. porque tem gente que é malandro e fala assim, eu quero meus direitos. Tá aqui. Aí eu pegava o cacetete e falava, lê aqui. Meus direitos. Era um taco de beisebol dessa grossura, assim. Enfim, era um taco de beisebol mesmo. Pra usar na hora que precisasse, né? E o outro era 1,5 m, chamava Cajado de Abraão. Abria o Pra 7 educar. marcas. Porque tinha uns caras que vinha pra cima de você com faca. E o cacetete daquela época, esse aqui é o daquela época, ó, que era de borracha, que foi proibido, inclusive. Porque fazia lesão interna, né? E o cacetete de madeira não, faz lesão externa. Então, aí o meu era... O nome dele era Cajado de Abraão. E os caras vinham com faca, e às vezes embriagado, às vezes até gente boa, né? Às vezes o cara toma o cara não é malandro, toma uma, e aí eu soltava no braço dele, já era. Então, né? Então naquela época o povo era mais
Bruto. Respeitava Era mais bruto, mas a polícia também. também era respeitada, coronel. Me lembro aqui do Sabadão. Os antigão vão lembrar. O 9º Batalhão, ele fazia da Anhanguera de fora a fora para baixo. Né? Então, Região norte. Não tinha 27ª na época, que hoje não tem mais, né? Não tinha aquelas companhias para cá, não tinha nada, não tinha 10º, tinha nada. Era 9º BA, Era o 9º BA. 7º e Cavalaria. Cavalaria, RPMON que falava. RPMON. RPMON. Aí, nós tínhamos 268 polícia lá no 9º Batalhão. E tinha local que não tinha asfalto e tal. E tinha um tal do Sabadão. Cansei. Eu e o Cabo Dix, que hoje é policial civil. Eu e o Cabo Dix, e o CPU era o Coronel Carrijo. O CPU era o Tenente Carrijo. Brabo que só, bigodão. Ele usava o bigode. O Carrijo era brabo, Coronel Carrijo. Brabo. Um malandro lá, não tinha conversa não. E nossa equipe era uma equipe das mais boas que tinha. Vou falar do sentido da moda antiga. Era uma das melhores equipes que tinha. Que resolvia. Que resolvia, nós não tinha conversa, não. Nossa equipe resolvia. E eu, mais o Cabo Dix, no Sabadão ali, um monte de gente, nós chegava e mandava desligar o som. Tinha uma escopeta, disparava só de passar um vento, ela disparava. A escopeta, de cano Qual que era o modelo da viatura? viatura. Pra curiosidade dos novinhos. Viatura era um Toyota, aquela... Qual Toyota? Bandeirante? Bandeirante. Eu andei na Toyota. Porque pra aguentar aquelas estradas sem terra ali da região norte, né? Era Brasília. Aí tinha um Uno Duas também. portas. 147. Eu lembro do número dele, 575. 575. O Uno, ele andava esse carrinho. E nós dois polícia, no Sabadão. Entrava, coronel. E Júlio. Resolvia. E daí eu falava, liga a luz, porque tinha aquelas, né? Desliga o som. E eu ficava ali, né? O Cabo Dix, que era o comandante da viatura, dando o comando, e eu ficava ali, né? Pra fazer, o policial vai fazer todo mundo na parede, mulher pra cá, rapaz, 2 polícia. E só havia faca, revólver, droga caindo no chão, eles não tinham coragem de peitar. Top. Por quê? Porque naquela época, a polícia era respeitada e também tinham medo dela. Polícia raiz. Agora hoje o povo tá perdendo respeito, né? Hoje tá perdendo respeito. Na verdade, infelizmente. o povo é um reflexo da perca de respeito em tudo, né? Respeito com relação não é só da polícia, né? Não. E respeito por que você acha que tá com perdendo tudo. respeito, chefe? Mas muitas leis aí que são feitas para beneficiar bandido, para beneficiar malandro, infelizmente, né? E direitos humanos que, na verdade, não são para humanos ajudam direitos. os humanos direito. Eles não ajudam os humanos direito, né? Os direitos humanos geralmente só vai... e geralmente a maioria são da esquerda, e aí a esquerda tem uma agenda, né, no mundial, a gente sabe disso. Uma filosofia. A gente estuda sobre esse assunto, a gente sabe que eles têm uma ideologia, né, e uma agenda mundial, né, para enfraquecer as polícias. Você pode ver que já está enfraquecendo no sentido de efetivo. Isso está acontecendo praticamente em todos os estados. Então, menos polícia, a bandidagem vai sobressaindo, e isso é ruim, entendeu? Por causa disso, infelizmente. Não é fácil não, hein? Assim, Cabo Sena, são muitas as histórias, né? E aí você tá hoje nessa questão classista como vereador. Como que você enxerga hoje, por exemplo, assim, a polícia de hoje? Uma outra polícia, porque também é uma outra sociedade. A gente estava comentando aqui do tempo que o soldado, o cabo ficava, né? Da falta de entendimento, de conhecimento. Acho que nós evoluímos muito, mas nós temos muito que evoluir ainda, né, cara? Mas evoluiu tanto que hoje nós temos coronel que é militar, que é deputado, que naquela época era uma visão diferente, porque não misturava com a política, né? Nós temos, hoje, em 2026, nós temos vários pré-candidatos a deputado estadual e federal, inclusive o senhor. Eu? Inclusive o senhor que é pré-candidato a deputado federal. Isso é muito bom. Naquela época era difícil, porque o soldado não votava. Você sabia que o soldado não votava? Não. Não, nem soldado, nem cabo. Só votava sargento e oficial. E tentaram, né, cena? Porque eu não sei porquê, eu acho que... Isso que você tá falando aí, e pra você ver que nós estamos falando aí de 30 anos atrás. Recentemente, você sabe disso, que você é um cara que estuda muito, tentaram aprovar uma quarentena que praticamente seria a volta da negativa do militar nativo, no caso eles queriam pegar nativo, de poder se candidatar.
Ou seja, na época não podia, Bote, nós éramos tratados, o soldado, o cabo, como pessoas de segunda categoria, porque a pessoa que não pode exercer o direito à voto é uma pessoa de segunda categoria. E mentes sábias, nesse congresso que está aí, federal, tentou resgatar isso. Uma PEC, onde o militar na ativa, para poder ser candidato, ele tinha que pedir demissão. Que é um absurdo. Você já viu alguém, alguma profissão, médico, um engenheiro, não, eu quero candidatar, eu vou me demitir. A pluralidade, né, Senna? O bom da política é justamente isso, você ter pessoas de várias formações, de vários entendimentos, ali na Câmara dos Vereadores que você tá, nós temos ali policiais rodoviários federais, policiais militares, médicos, professores, e vão debatendo ali, porque representa a sociedade. E nós estavam querendo tirar, né, cara? Mas por que eu falei que hoje nós temos coronel que são deputados e tem muitos que vão? Porque naquela época, os coronéis amedrontavam. Porque quem é que estava na rua? É os praças. As praças estavam na rua. Então, naquela época, tinha uns coronéis com a mente bem pequena com relação à política. Hoje, né, eu vou responder assim, essa pergunta do senhor ela é um pouco comprida a resposta, e é bom que hoje os militares, eles abriram os olhos para a política. Porque perceberam que sem a política você não faz nada. Não faz nada. E, por exemplo, agora está todo mundo jogando tabela de database, de aumento salarial para todo mundo é grupo aí, né? Tabela lá. Tabela de... Tem tabela que eu tô ganhando 100 mil. Você tá louco. Tabela mais a felicidade, polícia. É esperança. E as ligações dos consignados, sua margem já vai aumentar, já vamos fazer com a previsão. Pelo amor de Deus. Consignado. Mandem tabela. Júlio, faça a gente feliz. Você sabe por que eu fui estudar? Eu fui estudar porque eu fui como testemunha em 1997. Eu fui como testemunha conversar com o governador na época. E aí, tinha uns lá que falavam assim, os advogados, né? Na hora que estava sentado com o governador e tal. Olha, é preciso fazer a majoração disso. Se não majorar, não sei o quê. Eu falei, gente, que isso é majorar, velho? Aí eu fiquei lá dentro, assim, pensando comigo, rapaz, se eu não sei o que é majorar, e os caras só falando, eu não entendi porra nenhuma. Quando eu saí de lá. Como é que eu vou argumentar? Eu falei, eu vou argumentar que jeito aqui, mano? Você quer majorar. Eu falei, não, eu vou saber o que é isso. Porque não tinha internet, não. Dicionário. Fui lá e majorar, pai do céu. Majorar é isso aqui. Aí eu falei, não, eu vou ter que estudar. Aí eu fui fazer o curso de Direito, fui estudar, fui fazer o vestibular, fiz o curso de Direito, né? Pós-graduei. E aí eu fui conhecer. Como que eu vou ter argumento para chegar no governador, chegar no comandante-geral, enfim, qualquer um, para a gente bater um papo e eu saber o que eu estou falando e entender o que eles estão falando. Então, hoje, a política, ela está muito dentro da polícia. Muito dentro. Se eu quero um aumento, passa pela política. Se eu quero a promoção, passa pela política. Se eu quero o IP20, tem que passar. Aliás, tem que voltar o IP20, hein? E uma coisa muito bom. Tem que voltar o IP20. Tem que voltar. Tem que valorizar. E tem que acabar com o pedágio que o governo colocou. Isso é sacanagem. E o senhor tá nessa luta por nós, né, chefe? O polícia trabalha 30 anos na polícia, não é 30 anos... Na verdade, agora, os que estão entrando agora é 35. Não, tô falando na nossa época, né? Pois é, então tem que acabar todo mundo tomou um tiro na asa aí, que foi o e tem que pedágio acabar, também. Tem que tirar esses 5 anos, tem que dar um jeito de tirar os 5 anos, porque não é fácil trabalhar. E na época eu sempre falava... Mas aí, Senna, pra você ver, cara... De polícia aposentava, cumpria o tempo dele, e aí ele fazia o abono permanência. Falei, olha, eu estava estudando, eu estava vendo. Vocês logo, o povo vai aumentar o tempo para aposentar. Eu falo isso. Aconteceu. E a gente falando da questão lá em Brasília, do pedágio, que era, na verdade, das restrições para o militar nativo candidatar, tem projeto lá para levar a idade mínima para 55 anos. Então, além de não ser mais 30, ser 35 para os que entraram a partir do momento da mudança, ainda tem que ter a idade mínima de 55. Tem um projeto lá. Isso é importante a gente ter representatividade em Brasília. Por isso que senão é só chumbo. Né? Por isso a gente tem Como tem que ter na Lega uma bancada forte, representativa. Aí os caras falam, e na Câmara de Goiânia? Cara, a Câmara de Goiânia é importantíssima. Hoje nós temos
3, né? Hoje nós temos 3 militares. Militares, né? É o Cabo Sena, o Sargento Novandini e o Coronel Urzita. E uma vice-prefeita. E uma vice-prefeita. Né? Pro Goiânia. Por que eles... Coronel, olha pra você ver. Por que eles foram buscar uma militar, uma mulher coronel, para ser vice-prefeito de Goiânia? Por quê? Porque nós, como segurança pública, nós temos uma força tão grande que ainda alguns, não são muitos, mas não. Alguns ainda não descobriram. Não compreenderam. Né? Não compreenderam ainda. Então, por quê? Porque nós temos condições de eleger. Sim. Temos condições de eleger. Temos. Por que não? Prefeito de Goiânia. Por que não? Quantos prefeitos nós temos aí? Quantos? Nós temos prefeito, vice-prefeito, vereadores e deputados. Se somar tudo aí, vai chegar nos 300 ou mais. Cabo Sena, eu tenho alguns grupos de polícia, alguns que eu criei, de soldados, desde quando eu era soldado, cabo, sargentos, e esses grupos têm muitos policiais da minha turma e de turmas posteriores, e uma das coisas que eu sempre converso nesses grupos de WhatsApp é que nós, policiais militares, precisamos ser atentos à política e que nós, policiais militares, precisamos votar em policiais militares. Por quê? Porque se nós não unirmos força, acontece essas coisas, como acabar o IP20, como temos que trabalhar 35 anos em vez de 30. Idade mínima, aposentadoria. Idade mínima. Então é extremamente importante que o policial seja atento à política, porque senão acontece isso daí, ó. Tira de nós até o direito de votar. E se você não tiver o direito de votar, você é cidadão? Tem uma passagem, você me fez eu lembrar uma coisa aqui. Todas as vezes que eu disputei a eleição, nós fazíamos uma reunião com o comandante-geral, né? Comandante, o senhor podia pegar os militares que votam nas cidades X e colocar eles para trabalharem lá. Nessa cidade que eles têm condições de votar. Sim. Exercer o direito. Exercer o direito de votação. Facilitar, né? Rapaz, mas era difícil. Mas ele falava que ia, mas na época não era. Então, o militar, que era candidato, ele pedia em torno de 1.000 votos. Porque geralmente tava mandando de 1.000 a 1.300 militares na época da votação, espalhado na cidade toda. Pro interior do estado. Pro interior do estado. Então, poderia pegar os próprios militares de lá e colocar lá, e os daqui colocava aqui, né? E organizava. Pegava para vigiar a urna no sábado à noite, e aí, no domingo, o policial vinha para votar. A gente tinha combinado tudo isso, né? E o senhor, como... se bem que o senhor vai sair candidato, né? Não vai ter jeito de fazer. Que Deus reserva. O senhor tem que sair, chefe. O senhor tem que sair. A Polícia Militar ela nunca fez um deputado federal. Infelizmente. Nunca fez. Né? Então, nós tivemos um que ficou lá 4 meses, que ficou Wayne, primeiro né? suplente, que foi o Capitão Wayne, mas ele não foi eleito. Né? Então, nós precisamos, é necessário que nós tenhamos um deputado federal. Muito. Sena, mas assim, isso que você falou aí é verdade. Tanto que, mas há uma mudança, por exemplo. Eu, como cadete, eu pegar lá aluno, eu fui para Cristalina. Trabalhei em Cristalina, dormi lá, dormimos nas escolas, vigiando os alunos, cadetes, e no outro dia fez o policiamento. Eu não votei, eu votava em Goiânia. Só que, de um tempo para cá, nós estamos tendo essa melhora na maturidade, no sentido que a gente está buscando sempre colocar o policial para trabalhar em um local onde ele possa exercer o direito e até mesmo fornecer a ele mecanismos. Muitas vezes, por exemplo, ele não está na cidade, mas colocar em uma cidade do lado, próximo, facilitaria. E até arrumar o transporte e a rendição para levar ele lá, votar e voltar. E isso, assim, é uma coisa que, como você falou, é o exercício do direito de todos. Não, e que todo mundo faz, e que nós, como militares... Mas nós estamos acordando para isso, Sena. Estamos acordando para isso. Quando eu trabalhava no batalhão Anhanguera, até o Coronel Ricardo, que hoje está no BOP, um abraço pro Coronel Ricardo, eu acho que naquele momento até o senhor fez essa... solicitação? O senhor fez como se fosse uma solicitação, o senhor trabalhou e pediu para muitos comandantes que facilitassem para que os militares fossem votar. Eu lembro que o senhor fez vídeo, postou vídeo e pediu para o comandante-geral na época, e o Coronel Ricardo nessa época aí, ele conversou com a tropa e falou assim, pessoal, eu quero facilitar para que vocês possam votar, né? Então, vamos intercalar horários para que vocês possam votar, e
isso ajuda a tropa, isso ajuda nós mesmos de poder eleger alguém que nos ajude posteriormente. Com o tempo a gente isso vem sendo nas últimas muitos campanhas, coronéis ajudaram, participamos enquanto regional de facilitaram. reunião, onde a gente teve esse entendimento. Sim, eu Nós temos que senti ajudar isso. o cara a votar. E eu, como tem praça, eu entendimento senti nosso isso. também, Senna. Até mandar um abraço aí para o pessoal de Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas. Eu fui regional lá, tive lá recentemente visitando. E normalmente o militar, bombeiro, policial, militar, que atua no entorno do Distrito Federal, ele é oriundo de Brasília. É verdade. Ele faz o concurso ali E vota em Brasília. e vota em Brasília, cara. Nós fizemos Então, assim, tem isso também. Tem que ter. Assim, mas eu cresci em Brasília, eu ainda moro em Brasília. Mas você come o pão em Goiás, irmão. caramba. Você come o pão em Goiás. A escala é de Goiás, seu salário é de Goiás. Muitos já transferiram pra cá. Mas tem Mas ainda né? tem gente que vota tem lá. muito ainda. É Então, questão assim, de Eu consciência. tive lá agora, E recentemente. outra coisa, se ele estiver em Brasília, ou ele tá trabalhando numa cidade ou em outra. Porque ele não vai no dia da eleição, ele não vai estar em Brasília de folga. Não, na eleição. Não vai. Na eleição ele vai estar trabalhando. Na eleição, aonde? Em Goiás. eleição a gente já sabe que vai trabalhar. Então, E perde um voto. ó, pra você ver. Tem uma coisa que colocaram no nosso regulamento que eu sou contra totalmente. Se Deus permitir vida e saúde, com fé em Deus, chegando na Assembleia, eu vou lutar demais para tirar isso. Por exemplo, a praça, a praça não, na verdade, todo o componente, né, praça oficial, proíbe de buscar apoio político. Que isso. É proibido hoje. Se você for pedir, por exemplo, você transferiu de uma cidade, né? Talvez por perseguição, ou talvez porque precisou, enfim. Aí, geralmente, você vai aonde? Você vai no político, Sim. não é? Aí você vai no político, aí vai lá no deputado federal Coronel Cardoso. Aí o que ele faz? Ele liga pro comandante-geral, ou faz um ofício e manda pedindo. O regulamento já... Barrou. Não, já manda abrir o PAD. PAD ordinário para responder. Entendeu? Quando na verdade... disciplinar, Por que eu falo isso com muita propriedade? É triste Cara, isso. por que eu tô falando isso? Porque quantos me procuraram, aí eu tô falando de oficial, para ser promovido? Muitos. Ou seja, peraí um pouquinho então. Só pra praça que é na cabeça? Não, tá errado. Nem pra praça e nem pra oficial. Tem que ser tudo, todo mundo junto. Porque a gente sabe que, infelizmente, hoje, Coronel Cardoso, o senhor sabe disso. Graças a Deus, o senhor já chegou, coronel, fechado. Mas o senhor deve ter sofrido muito para chegar. Daqueles momentos de promoção é a correria, né? Todo mundo sabe disso. Não precisa ficar desse jeito, rapaz, é muito humilhante. É muito humilhante. Eu trocaria, eu mudaria, eu tenho... Não vou falar aqui, senão o povo pega a minha ideia, mas eu tenho uma forma muito boa de resolver isso para parar com a humilhação. Não, isso é muito ruim. Mas aí o senhor já passou por isso. Aí, Senna, pela humilhação que eu tô falando. Eu concordo, e eu acho que há necessidade, sim, de aprimoramento. Eu acho que a gente entrou agora na questão das promoções, né? As promoções das praças, elas melhoraram muito, principalmente para a questão do TAP, coisas mais objetivas. Na verdade, melhorou, porque antigamente nem promoção tinha, né? Sim. Na minha época não tinha promoção. Não tinha e não tinha. Porque você sabe por que não tinha, Coronel? Você não estava na polícia ainda. Porque nós não tínhamos crescimento na carreira. Um plano de carreira estruturado. Cabe soldado não tinha. Não tinha na lei. Só depois que não tinha nem lei, né? Não, mas realmente carece. Por isso que nós temos que ter pessoas que entendem na Assembleia Legislativa do nosso caso. Porque muitas vezes nós temos deputados que são parceiros, deputados que são amigos, mas ele não entende. Ele nunca calçou coturno. Ele não entende. Então é importante ter para realmente a gente passar por um processo de melhora, de aprimoramento. Então, assim, eu concordo com você. Tem muitas coisas que tem que mudar. Muitas coisinhas, mas é coisinha pouca. Porque a Polícia Militar é nossa referência. E ninguém tá aqui falando. Eu tenho certeza, Senna, que você sabe da importância. Hierarquia. Você sabe da importância da hierarquia. Você sabe da importância da disciplina. Se nós somos sólidos, nós somos hoje reconhecidos, porque a gente precisa também que a sociedade nos reconheça para poder chegar aos nossos objetivos. Claro. É por isso. É porque nós temos essa diferença. O que tem que se ter é aprimoramentos, mecanismos. E o local de fazer isso é a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E aí tem militar que fala assim, eu não gosto de política.
Não vem falar de política que eu não gosto. Tá errado. Ai, meu amigo, você não gosta? Não, não. Então você vai ser governado por aquele que gosta. Se você der sorte do cara ser bom, beleza. Agora, se você der azar, você tá ferrado. Sim, então, sim. nós, militares, nós temos que nos politizar, temos que reverberar nas nossas famílias, nas nossas cidades, para os nossos amigos, reverberar, porque nada acontece sem a política. Abrir a mente, né? Nada. Acaba sendo abrir a mente. Nada. Não é? Sim. Nada acontece sem a política. Nós temos aí os veteranos de 2022 e 2024, por exemplo, que perderam a promoção imediata. 2 anos no Por limbo. preciosismo político. Prejuízo na carreira. Por preciosismo. Aí agora, tem condição de resolver? Tem. Tanto é que nós, politicamente, enfim, o resultado tá aí. Veio, mas veio com uma sacanagem embutida. Que é pagar o pedágio. Sacanagem que lá. Mas por que o pedágio? Porque eles querem acabar com a polícia. Não tem efetivo. Então, pedágio neles. Aí, para aposentar, o cara demora 3, 4, 5, 6, 9, 1 ano na Goiás Prev. Polícia, Goiás Prev. Tá faltando documento. Venceu, não sei o que, você tem que levar. É canseiro, meu irmão. É canseiro. Então, tem que ter, sim, o vereador, tem que ter o deputado estadual, o deputado federal. Tem Sim. que ter o... Por que não o governador? Sim. Claro. Não, pra Senador. completar isso que o senhor tá falando. Café Senador, governador. Café com policiais aqui. Café com policiais. Pra completar, meu sonho é ter um governador policial. Já pensou o senhor policial aí, o seu governador ser policial militar? Já imaginou a diferença na carreira do senhor isso daí? Mas isso começa com vereador, deputado estadual e deputado federal. Apoie os seus E candidatos. eu vou além, Bolt. militares. Eu vou além. Isso aí não seria bom só para a instituição. Seria bom para a sociedade. Se nós Sim. colocarmos uma pessoa certa, uma Tradição, pessoa que entende de tradicional. segurança, uma pessoa que tem vivência, que tem maturidade, tem experiência. Porque a segurança pública, Senna e Bolt, a gente sabe, não existe economia sem segurança pública, não existe educação de qualidade sem segurança pública, não existe direito de ir e vir sem segurança pública. Então, assim, seria muito bom, né, Bolt? E eu acho que a gente tá no caminho, cara, porque só da gente estar sentado aqui discutindo, conversando, levando as informações, mostrando o trabalho do representante que nós temos aqui, nós já trouxemos outros e vamos trazer outros aqui no CMBO pra gente estar batendo papo, né, que é cara? importante. Tem gente que fala assim, vereador não ajuda a polícia militar, não. Não. Não? Eu, como vereador, eu consegui majoração. Agora eu já sei o que é majoração. Agora então, um aumento de 30% das promoções foi eu consegui como governador na época, como vereador, e na época também como presidente da Unimil, né? E consegui várias coisas. Por exemplo, ó, tem um batalhão que era lá no... Hoje, Maria da Penha passou por lá, que era a 27ª Companhia, lá no Perim. Aquela área foi eu que arrumei. Sei. Como vereador, eu consegui, fui o relator, corri atrás do prefeito, aquele negócio todo consegui. E depois, um comandante, acho que foi, não sei se foi o último comandante lá da companhia na época, entregou de novo pro Estado. Nós tínhamos, foi a maior canseira para conseguir a área, conseguimos. Devolveu. Depois devolveu. Né? Ele achou que estava dando dificuldade, o comandante, vou nem falar o nome dele aqui, e aí ele entregou, devolveu a área. Né? Documentalmente falando, devolveu. E para o bombeiro, agora eu consegui 2 áreas para o bombeiro. Quer dizer, mas isso aí não resolve nada, não resolve, não? Resolve, porque você ajuda. Senna, Você ajuda para a sociedade. cara, Sim. outra coisa. Eu sou prova. Nós estamos falando de Goiânia, né? Goiânia é a 10ª maior cidade do Brasil. Outro ponto é igual dizer que o município não tem responsabilidade na segurança pública. Tem. O que tem que se entender é que Estado, município e União têm responsabilidade, só que cada um dentro da sua esfera de atribuição. Agora, a esfera primária, a base ali, tá no município, cara. Então, com a vivência que você tem, você sabe. Quando o Cabo Senna patrulhava às noites, as ruas lá do Goiânia 2... Muitas vezes você sabia que tinha coisa ali que a prefeitura podia fazer, que ia ajudar no seu trabalho e não era feito. Então, segurança pública não é só prender o ladrão. Não. Segurança pública não é só a questão do combate imediato. São ações, muitas vezes, primárias que vão ajudar. Então, além disso, além dessa questão de área que você falou aí, além de ser um vereador de um município, capital do estado, importante, de poder ter influência positivamente com o governo do estado, tem toda essa parte aí primária que as distribuidoras, recentemente teve essa questão dessa discussão no horário de funcionamento das distribuidoras, porque
Estava mais muito do crime, impacto no número mais de do que homicídios. impacta. homicídios. É só ver os municípios que começaram com algumas restrições de horário, principalmente São Paulo, impactou. Então, assim, estamos falando de números. Não estamos falando aqui de proibir a pessoa de trabalhar, do pai de família de gerar receita, mas nós temos que ter um equilíbrio. Tudo com ordem, com equilíbrio. Então, assim, essa vivência, ela que você pode colocar na Câmara a favor do povo de Goiânia e, com isso, impactando no trabalho da polícia. Sim. Um exemplo que eu tenho é, por exemplo, quando eu patrulho de viatura, vamos colocar um exemplo, no centro de Goiânia, ou se não no Goiânia 2. Estou patrulhando de viatura, vejo ali 10 luzes queimadas numa rua. Aí uma senhora voltando da igreja chega na minha viatura e fala o seguinte: seu sargento, seu policial, essas luzes aqui, dessa forma, eu tô correndo risco de estupro aqui, eu tô voltando da igreja, tarde da noite. Pra quem que eu vou mandar um zap, que eu tenho um telefone particular, e pedir pra ajudar ali a colocar as lâmpadas? Pro vereador Cabo Sena. É segurança pública. Quando eu entrei na Câmara, eu criei um projeto que eu tirei de dentro do banco da viatura. O nome do projeto: Política Municipal de Segurança Noturna. Já criei o nome do projeto. Justamente o que você acabou de falar. O senhor tá vendo as lâmpadas de LED aí, trocando? O senhor tá vendo uns postes menor com a pétala, 4... Sim, baixinho? Sim. Tudo foi eu que criei a lei. Essa lei é minha. Top. Eu só não vou lembrar o número dela. Se os meninos pesquisarem aí, eu já falo. Política Municipal de Segurança Noturna. É 10 mil e alguma coisa essa lei. Então, eu tirei de dentro do banco de viatura. Eu chegava para atender a ocorrência, não via. O poste estava ligado, luz amarela, não clareia, que a luz não clareia. E aí as árvores atrapalhavam. E aí eu fiz adaptações. Você pode ver que tem os postes pétala, aqueles menor. A luz é mais para baixo. É mais baixo o poste para clarear e dar segurança e etc. Sim. Mas o senhor está falando aí que não é só isso. Antigamente teve um soldado, juntamente com o capitão do Copom, criaram uma ocorrência. E nessa ocorrência, o senhor não conheceu ela. A gente preenchia as bolinhas. A gente falava, rapaz, mas que ocorrência... Mas depois que você vai... Sim. O senhor conheceu as bolinhas? Como CPU. Ah, tá. Então, só dessa época, então. Cara, eu me lembro que eu fui CPU do BA do 7º. Eu me lembro que... Era no papel, né? Era o grupo... Deixa eu te falar, Sena. Eu fui CPU eu fui tenente CPU noturno do 1º Batalhão, que hoje é 6º Batalhão BA. CPU noturno do 7º Batalhão. Eu não me lembro. Eu tinha que conferir aquilo lá 5 horas da manhã. Eu recebia todas elas. Se fosse uma bolinha faltando, o coordenador me chamava lá. Era. Vixe. Era, meu irmão. E me lembro que quem criou isso foi um soldado, juntamente com a equipe do Copom, para facilitar. Por exemplo, vou atender na rua tal. Lá não tem asfalto, então lá na ocorrência tinha. Pavimentado ou não? Pavimentado ou não. Iluminado ou não? Aí levava isso para trabalhar em conjunto com a prefeitura. Estatística também, né? Entendeu? Uhum. Tá lá na rua 2, do setor tal, tá sem mata alto, tá sem asfalto e tá sem energia. Segurança Então, pública. hoje, a gente passava raiva naquela época. Hoje, eu como vereador, eu observando isso... Você entende das bolinhas? Eu entendo das bolinhas, que era preciso. Mas eu ficava puto pra responder que O coronel também ficava puto. Por quê? Não, mas era isso mesmo. Porque ficava só no papel, não levava pra prefeitura. Se levasse, meu amigo, facilitava e ajudava e a informação da própria polícia pra prefeitura e pro Estado. Sim, eu sempre incentivei isso. De bem, por exemplo, eu sempre incentivei isso. Existe um em São Paulo, eu peguei um modelo... E o capitão foi promovido por bravura. Bravura. Porque fez esse negócio. Mas quem fez foi o soldado. E as outras aqui foi promovido por bravura e o soldado não foi. Teve que... Nessa época. Agora rodou. Já rodou? Já corrigi isso. Dessa época. Porque foi tão assim... Inovador, nossa, que inovador. coisa top isso aqui. Mas nós passava raiva pra Mas isso aí era muito importante. Tem que ter essa questão... preventiva de informar a prefeitura. Eu sempre incentivei isso. Por exemplo, eu fui comandante da 9ª CIPM, que pegava ali a região do Jardim América, ali a proximidade da Santa Casa e tal. E tinha, às vezes, muito problema com furtos, etc. Aí eu sempre incentivava meu policial, quando você deparar com algum local que é de reciclagem, alguma coisa que pode estar recebendo coisas furtadas, que não é isso, a gente não pode ter
são pessoas que trabalham também, preencher um documento pra gente encaminhar pra verificar se ele tem legalidade pra trabalhar, se tem um atestado de conformidade do corpo de bombeiros. Tal. Mas pra quê, coronel? Tal? Pode impactar na questão dos furtos que tá tendo de fio. Um exemplo. Você tá entendendo? Quando você pegava do lado de uma creche municipal, de alguma coisa, um lote vaga com mato alto. Eu pedi aos meus policiais, faz um documento pra mim que eu vou encaminhar pra prefeitura. Porque vai acontecer do lado ali um estupro, alguma coisa. Então, o policial militar, ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter essa visão. Cara, não é só depois que acontece. Ele tem que ter aquela visão, assim, aquele cuidado, aquele zelo. A gente tem que ter isso aí, Sênio. Isso é muito bacana. De pensar assim, cara, esse mato aqui na porta dessa creche vai dar merda. Vai impactar. Eu vou pegar a foice, vou lá e cortar? Não. Vamos fazer a informação chegar no município. É fácil chegar no político que a gente conhece, né, chefe? Um político que é próximo a nós, igual que é o Cabo Sena. E a gente, como policial, você tem que cuidar da sua família. Sim. É só isso. Você não precisa cuidar dos outros, só da sua família. Sim. Porque se você cuidar da família, concomitantemente, tá cuidando dos você está cuidando dos outros. As pessoas, né? É só isso. Você tem que preocupar com a sua família. Não pode deixar o bandido tomar conta, não pode esmorecer no combate ao crime. Por quê? Porque se eu estou pensando na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, no meu filho. Sim. E se eu pensar na minha família, automaticamente eu penso na outra. É de graça, né? A sociedade ganha. Cabo Sena, eu fui uma ocorrência policial, eu tava de viatura, fui uma ocorrência policial, era um bairro periférico, periferia, né, pessoas muito humildes, e aí, nessa ocorrência, o que aconteceu? A senhora, ela tinha um problema um problema mental, psiquiátrico, e aí a casa dela era repleta de entulho, o que ocasionava o quê? Mosquito da dengue, muito mosquito da dengue. Rato, mosquito, escorpião. Uma coisa que é tão importante ter um representante policial militar na questão municipal, estadual. Na questão municipal, eu entrei em contato com a assessoria do senhor, que é o que eu tenho um contato direto. A assessoria do senhor me orientou plenamente o que fazer naquela situação. Então mostra a importância do representante da minha classe ali naquela situação. Porque eu, como policial, entrei numa casa que tava cheia de entulho a casa, fora do normal. E aí ocasionava mosquito da dengue, né? Gerando óbito ali na rua de dengue e tal. E a equipe do senhor ajudou demais da conta, chefe. A assessoria do senhor. Pra você ver, a representatividade classista juntada com a partidária, que é essa que o senhor faz, que é a classista, eu faço, que é a classista, e no meu caso, como vereador daqui de Goiânia, eu fui relator do plano de carreira da Guarda Civil Metropolitana. Entra lá que você vai ver a minha relatoria. O que nós entregamos para eles. É a única guarda no Brasil que tem a promoção imediata. Que bom. O que eu fiz? Eu levei o meu conhecimento aqui para lá. Lá eu dei para eles promoção, a promoção automática. De 2 em 2 anos, tem que promover? É automática. Sem precisar de fazer o estágio, igual na PM EAC, AS, etc. Eu dei para eles a promoção imediata e o salário lá em cima. Que hoje bom, um guarda que é inspetor, ele vai ganhar ali no final, acho que em torno, igual um subtenente. Não é? Então, eu peguei a experiência que eu tenho de representação classista, a vivência classista, e levei para lá. Na verdade, e abençoou a guarda, né? Você juntou a classista, a política e a prática. Um abraço para a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, que nos acompanha muito. Você tem legitimidade para fazer. E fiz, olha, como eu gostaria de fazer isso para PM. Vai dar certo, calma. E para o bombeiro. Mas para fazer isso... Você tem que ter a cadeira. Vai dar certo. Como eu gostaria. Vai dar certo. Quero fazer duas... O Coronel Cardoso em Brasília. Vai dar certo. Nós aqui em Goiânia faz uma junção. Parceria. Com certeza. Os dois polícia. Vai dar certo. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. As perguntas são o seguinte, chefe. Primeiro, o que o senhor, na opinião do senhor, o que o senhor fez na carreira política do senhor que mais influenciou positivamente a polícia, que mais foi benéfico para a polícia, que o senhor já fez? E a segunda o que o senhor
tem de planejamento para fazer que, na visão do senhor, vai beneficiar muito a polícia? Ou seja, uma do passado e uma para o futuro. Olha, como classista e como vereador, como eu disse agora há pouco, como vereador, você ajuda, mas não ajuda tanto quanto um deputado, porque você já faz diretamente, né? Já fala diretamente com o governo, por causa do governo precisa do seu voto lá, então, né? Então eu tive a oportunidade de reverberar e muito assunto com relação à database lá na Câmara Municipal, majorar, aumentar muitas promoções, não foi só de um ano de promoção, foi em outras, várias, e os guerreiros sabem do nosso trabalho, mas essa que eu contei da idade dos meninos, que eu achava que era pouco, eu achava que era pouquinho, Não sabia que ia impactar tanto. Não sabia que ia impactar tanto. Então, impactou quase 200 militares. Não foi na coletividade propriamente dita, de forma direta, mas de forma indireta foi, 200 famílias. São 200 famílias. E se você dividir essas 200 pessoas por 2, dá 100 viatura. 100 viatura. Ou seja, 2 em cada, né? Então, 100 assim, equipes na rua. Por que o governador e o secretário de Segurança Pública me atendeu com facilidade? Porque eu sou político. Sim. Porque eu era presidente da associação na época, da Unimil. Então, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa. E para a coletividade, tanto do bombeiro quanto para a PM, no sentido de mostrar a dificuldade que os bombeiros têm hoje, por exemplo, de efetivo. Então, uma viatura lá no bombeiro é diferente da gente. Lá eles trabalham com 6 dentro do caminhão. E hoje eles estão trabalhando com 4 em vários lugares. Eu tive muitas pessoas ligando e tal. Então a gente usa o mandato para cobrar do comandante geral, para reverberar isso para a sociedade. E isso ajuda. Isso é importante, né? Então, não impacta diretamente, mas de forma indireta a gente consegue chegar, né? Qual foi a outra pergunta? Para o futuro, qual o planejamento, o projeto que o senhor tem, assim, que se fosse o desejo do senhor realizar um projeto, qual seria esse projeto que o senhor realizaria para o futuro, para mudar família, para mudar o futuro dos policiais militares, para ajudar, para abençoar, beneficiar os policiais militares? Essa pergunta sua aí é uma pergunta fácil E difícil. e ao mesmo tempo difícil. E eu vou te responder de uma forma que você vai entender e os meninos também vão entender, né? Agora, há pouco eu falei, olha, eu tenho um projeto, mas eu não posso falar? Mas eu não vou falar. Por quê? Por ser político e temos outros lá, eles vão pegar meu projeto. Sim. Né? Mas uma coisa eu te falo. Eu tenho uma abertura muito grande de resolução de instituição, que eu já fiz um estudo de alguns países e eu quero trazer isso para cá e tem condições de trazer, né? Tanto para praça como para oficial. Eu tenho um negócio muito, muito comigo. Só tem quantos anos agora, meu Cardoso? De polícia ou de Não, idade? de idade. Vou fazer 47. Aí, ó, eu vou fazer 54 agora, dia 15 de março, se Deus quiser. Olha para o senhor ver. O senhor hoje é coronel. O senhor entrou depois de mim, né? Eu na época, eu tinha uma empresinha, que eu tinha uma cota nessa empresa, e eu não preocupava em fazer concurso. Não preocupava. Fazer isso não, ganhei muito mais aqui e tal. Entendeu? Eu não queria fazer. Depois, lá na frente, a gente novinho demais, não entendia, e a gente pega e não conseguiu. Eu não consegui fazer concurso e tal, eu não queria sair do meu local que eu ganhava mais do que na corporação. Mas a minha paixão pela polícia, quando eu fui eleito vereador, eu fechei minha empresinha. Não era minha, né? Era só uma cota, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer como representante e que conhece o sol na cara e o sereno na cabeça por 25 anos, né? E tem uma diferença, tem uma grande diferença. Por isso que é importante ter praça e oficial na política. Nós temos 2 oficiais que eu acredito que eles não percam, eles não vão perder essa eleição. Eu acredito que não. Eles já fizeram uma né? Então, Butch, eu não posso te responder essa pergunta. Você fala na Lego, né? Fazer na Lego, né? Eu não posso te responder porque eu... Né? Mistério. É mistério. Mas é impactante. Mas é Butch. impactante. É impactante. Porque é o seguinte, eu tenho um negócio Ele comigo. deu sinais. Eu tenho um negócio comigo.
Eu nunca gostei dessa frase dentro da Polícia Militar. Água e óleo não se mistura. Eu não sei se eu era água ou se eu era óleo. Mas oficial e praça, antigamente usava muito isso. Hoje não usa mais. Hoje não se usa mais isso. Não se mistura. Naquela época, vamos falar com um oficial, era a coisa mais difícil do mundo. Eu não falava com o oficial. Você tinha que pedir permissão à distância. Falava que era 2 passos, mas não era nunca. Se chegasse muito perto, você já ficava detido para ficar esperto. Então, eu nunca gostei dessa frase. Primeiro, nós somos filhos de Deus, criados por Deus, seres humanos para viver em união. Aí eu entro na polícia e escuto um negócio que eu sou água ou sou óleo, que eu não misturo com um oficial. Para um pouquinho. Então, como um oficial vai comandar? Com respeito, se eu tenho medo do oficial? Com medo, não sai nada bom, né, coronel? Não sai nada bom. Por que a polícia mudou hoje? Por causa disso. Parou com muita bobeira que tinha dentro da polícia, no sentido de, não quero conversar com esse soldado, não. Chega nem perto de mim. Não sei o quê. Eu passei por isso muitas vezes. Eu e muitos aí passou por isso. E graças a Deus hoje mudou. E as pessoas antigamente não queriam fazer curso na academia, coronel. Não queria. Não queria porque tinha esse negócio, né, na cabeça. E muitos morreram aí, soldados, ou são soldados até hoje velhos, cabos, porque ficava receio ou medo de vir para a academia fazer o curso por causa dessas perseguições. Por causa de bobeira, de que água e óleo não se misturam. Então, eu não gosto dessa frase. Então, o meu projeto é um projeto que vai unir muito mais do que está hoje. Vai facilitar a vida, né? Vai facilitar de quem viveu, de quem sentiu, né? Então, eu não vou falar o que é, porque senão o pessoal pega a minha ideia. Né? Mas vem de união, né, chefe? Se é união, é algo bom. Vem de união. É de união. Algo bom. Né? E tá na cara de todo mundo aí. Tá na cara. Todo mundo vê, todo dia praticamente, quase. Mas não consegue concatenar. E eu já sofrendo, ouvindo, eu já tá pronto. Já tá pronto. Precisa só da caneta. Só precisa da caneta. Ah, só precisa da caneta. Muito bom, muito bom. Poxa, nós estamos, acaba sendo partindo pro final. Todo programa bom é assim, mas já tem, acaba sendo, a gente, 1 hora ou mais que a gente já tá aqui batendo papo. É muito bom. pouco diante daqui que dá pra extrair de você aí, da gente bater papo. Né, Bolt? Mas a gente tá indo pro final. Eu queria agradecer, nesse final aqui, nosso parceiro, que é a TZB, Clube de Tiro e Caça. É o que apoia também o nosso CMBO aqui, TZB do Hugo Câmara, irmão do Coronel Câmara. Talvez você deve conhecer. Clube de tiro deles ali. Conheça também nas redes sociais, siga a TZB. Estamos com um sorteio também nas nossas redes sociais, Bolt. Você pode estar concorrendo a 3 kits do CMBO. E o que é o kit CMBO? O kit CMBO, pessoal, é essa caneca aqui, que eu passo aqui às mãos do nosso convidado, né? Obrigado. Olha aí, ó. Esta presente. Camiseta do CMBO, que o nosso deputado Cabo Sena, se Deus quiser, vai poder ostentar na... Já vou vestir. Vai usar como deputado estadual. Eita, Nosso deputado estadual vai usar essa camisa. E você que está nos acompanhando aí pode ter o kit também. Basta entrar lá, seguir as regras e comentar. Kit CMBO. E em nome do nosso patrocinador TZB, eu quero também, em nome do Hugo, passar as suas mãos no boné aqui, cara. Fardamento aqui completo. Né? Obrigado aí ao Clube TZB. TZB é nosso parceiro. E o programa CMBO. É gratificante poder contar as histórias, lembrar, né? Não, tinha muito bate-papo pra gente bater aqui. Se for contar as histórias... Tem umas que não pode contar não, né, coronel? Tem coisa que são bastidor, né? Tem umas que não pode contar não. Fica nos bastidores. Mas, Sena, cara, no eu quero agradecer demais você ter aceito o nosso convite. O CMBO é isso aí, que você chegou... Como é que vai ser quando... Nós vamos bater papo, nós vamos conversar. Bater papo da realidade, né? Do que já viveu, né? Sim. Do que já viveu, das experiências que tem, do que pode... que tem muita lenha ainda para queimar em favor. Eu costumo dizer, Bote, que não é em favor só da polícia ou do bombeiro, cara. Nós, policiais, nós militares, o Sena já colocou ali o boné TZB. O Cabo Sena é um cara... A gente, cara... Vou fazer propaganda. A gente... Tudo que a gente faz é em prol da sociedade. É verdade. Então, assim, nós temos que ter o apoio, a conscientização interna, sim. Como público externo, a sociedade tem que entender também que nós temos bons propósitos,
muita entrega e precisamos ser valorizados como todo profissional tem que ser valorizado. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Não. Cumprimos apenas uma missão diferente das dos demais, mas Verdade. o nosso papel, enquanto policial militar, enquanto bombeiro militar, é fazer com que você, que exerce outras profissões, tenha a sua tranquilidade para exercê-las de forma plena. Então esse é o recado que a gente dá, eu agradeço. Passo ao Bolt fazer as considerações finais, ao Cabo Sena. Sim. Gratidão sempre, né, cara? Gratidão, agradeço muito ao Cabo Sena, é uma pessoa humilde, simples, uma pessoa que na polícia tem uma importância muito grande. Sou muito grato da presença do senhor aqui, sou muito grato pela luta de classe que o senhor faz por nós. Tanto o senhor como o Coronel Cardoso também hoje na ASOF, né, na presidência, e com os planos do Coronel Cardoso aí, que Deus venha abençoar ele e o senhor grandemente. Desejo Amém. que o plano do senhor venha se concretizar, porque a união é algo bom, né? E uma coisa muito importante, eu pedir aí para os seguidores do 100BO tá seguindo ainda mais aí o Cabo Sena e tá compartilhando, tá curtindo. Eu vejo que o 100BO é uma forma da gente, de nós policiais, da área de segurança pública, mostrar para o cidadão de bem que dentro de nós há o bem, que dentro de nós há a bondade, há o carisma, a simplicidade, a humildade, e essa daqui é uma forma deles nos ver fora da farda, né? E assim, eu vejo uma importância no 100BO para levar a gratidão, para levar o que realmente somos nos bastidores, né? Somos policiais que pensam no próximo. E uma coisa muito importante também, quero agradecer aqui o Ronaldo, da parte técnica, pelo grande trabalho que ele faz por nós, pela parceria dele. Quero agradecer também o Sargento Afrísio pelo grande trabalho que ele faz por nós nos bastidores. Quero agradecer também o Digão, que sempre está nos apoiando. Agradecer ao Coronel Cardoso, que é uma pessoa muito simples e que a sociedade tem o conhecendo cada vez mais. De Xambioá, né? para o mundo. De Xambioá. Passei por lá, 2 anos. Tem muitos amigos lá, cara. E a Aragoiânia também, Araguaína. Araguaína. Ali na região do Bico Papagaio. Meu pai lá mora no em norte Palmas. de Tocantins. Lá no norte de Tocantins. Região Terra boa. boa. Muitos amigos lá, viu? Muitos amigos lá. Que infelizmente aquele até do programa passado, aquele nosso policial que nós perdemos. O soldado Ayalas, que eu trabalhei Foi junto sepultado com lá ele. na região. Trabalhei junto A mãe com dele ele. é de lá da região, né? Humilde, cara humilde. Trabalhei junto com ele lá no batalhão. Eu cheguei a Anhanguera. conhecer ele. É de lá da Pessoa região. do bem. Cabo Sena, e para finalizar, queria fazer algumas perguntinhas para o senhor. É rápido, eu não sei se o senhor vai poder responder todas, porque são perguntas. Momento fortes, polêmico. Momento polêmico. Chefe. Primeira pergunta: o que significa a polícia militar para o senhor em uma palavra? Rapaz, amor, eu diria. Amor. O que significa ser vereador por Goiânia em uma palavra? Especial. O que significa para o senhor em uma palavra podcast, programa 100BO? Rapaz, gostei disso aqui, hein? Não tem como falar uma palavra, não. Oh, Gostei de contar essa história. Ele não é vereador à toa. Gostei Ele não é vereador à toa. Tamo junto, 100 parceiro. BO. 100 BO é 100 BO. É sem alteração. Muito Agora, boa. agora sim, eu queria dizer que como o Bolt Sou falou aqui, apaixonado na Polícia Militar, rapaz. tudo que a gente deve daqui, né, cara? Gratidão à A gente polícia tem que ter militar. gratidão é uma das coisas mais importantes no homem, né? É. A gente busca sempre, você sempre vai melhorar as coisas, mas tem que ser grato por tudo que nós temos, né? Por isso que eu usei a palavra amor. Eu ia usar a gratidão. Eu não vou usar amor, que é mais forte do que a gratidão. Porque se você falar mal de polícia perto de mim, pode ser em qualquer lugar que eu tiver, eu já arrumou briga. Eu já vou defender, Aí não aceito. Aí é com BO. Eu não aceito. Coronel, rapidão, posso contar a história rapidão? Aqui? Vamos lá, ué. Na hora, Rapidão, senhor coisa de manda. 1 minuto eu conto. Ó, eu tinha um menino que começou a estagiar no meu gabinete, que lá tem os estágios de menino de 14 anos até 22, né? Até 24. Que é o primeiro emprego, aquele negócio todo. E eu me lembro que tinha um menino caladinho, ele ficava caladinho e tal. Aí venceu o tempo dele. É 1 ano. Eu chamei ele para trabalhar, para fazer as filmagens para mim. Ele era caladinho, menininho. Aí um belo dia, campanha de deputado estadual, falou pra mim assim: deputado, eu queria falar um negócio pro senhor.
Eu falei, pois não. Ele falou, eu estudei num colégio, eu não vou falar o nome do colégio, não, eu não gosto de... Sim. Mas, assim, esquerdista ao cubo. E lá eu aprendi que polícia e político nenhum presta. Ele falando pra mim. Então eu falei, eu já votei na Dilma, ele falando, o assessor meu, eu já votei no Lula, não sei o quê e tal, aquele negócio todo. E aí, eu falei, mas como assim? Eu não entendi. Ele falou, não, lá eles falavam assim pra gente. E eu tô vendo que o senhor aqui é polícia e político. Não é nada disso que eles falavam lá pra mim. Hoje, se você falar do PT pra eles, ele bate na você. Mas foi idealizado ele e a turminha dele votar no PT. Você acredita nisso? Trabalha comigo. Doutrinado. Ele não me conhecia, mas ele conheceu um homem que é cristão e que é polícia e que é político. E ele viu que não era nada daquilo, né? Então a história é essa, e dizer pra gente tomar cuidado com os nossos filhos. Que às vezes você não conversa com o seu filho. Você não sabe o que está acontecendo na escola lá. Não sei qual escola que tá, né? Ficar atento. Quais os conceitos estão colocando na mente dele. Porque vai mesmo. Vai mesmo. Né? Então era só rapidão. E aproveitar que está terminando de agradecer. Né? Já estou fazendo propaganda aí da TZB. Se fizer propaganda, não ganho uma arma, não. Uai, Hugão, vamos ver com o Hugão lá. O Hugão é parceiro, né? Vamos... Então, agradecer, Coronel Cardoso. Foi muito bom esse bate-papo aqui. O Júlio Bold já tinha me convidado várias vezes. A agenda não estava encaixando. Mas agradecer e parabenizar o 100BO, né? E uma outra oportunidade, acho que até junho, né? A gente pode... Não, nós vamos trazer você aqui de novo. Até junho a gente pode, né, conversar. Depois de junho, depois de 9 de junho, parece, a gente não pode mais aparecer dando entrevista. No meu caso, só entrevista em relação ao cunho de... Você tem que afastar da câmera? Né? Não precisa afastar. Então, parabéns pelo programa. Eu já vejo o programa, eu vejo o programa nos cortes, nos cortes e tal, acho bom. Bacana, meu irmão. Muito obrigado. Bom. Parabéns. Mas eu queria, antes de partindo para o encerramento, para o final, deixar um grande recado, né? Como o Bolt falou, nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas que buscam a valorização. Mas nós buscamos a valorização das pessoas do bem. Porque para você, ladrão, vagabundo, alma cebosa, que insiste em cometer o crime, o 100BO é pau no ladrão. Obrigado, galera. Forte abraço. Valeu.